Bem-vindos ao vídeo sobre a história de Adão e Eva, e nessa jornada exploraremos a criação de Adão, o Jardim do Éden e onde ele foi colocado, a criação de Eva, a tentação da serpente e a queda da humanidade. Também falaremos sobre as consequências do pecado para a humanidade e a promessa de redenção de Deus através de Jesus Cristo. Essa é uma história que tem fascinado e intrigado as pessoas por séculos. É uma história de amor e esperança, mas também de dor e sofrimento. Vamos descobrir juntos como essa história ainda tem relevância hoje e o que podemos aprender com ela. E se você já gostou da ideia do vídeo, aproveite e se inscreva no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma novidade por aqui. Você não imagina como isso ajuda a continuar com esse projeto. Criação de Adão. Relato da criação do primeiro homem a partir do barro. A criação de Adão é um dos episódios mais conhecidos da Bíblia e da história da humanidade. O relato bíblico da criação, registrado no livro Gênesis, narra como Deus criou o universo, a terra, os animais e finalmente o homem. Segundo a narrativa, Deus formou o primeiro homem a partir do barro do solo e soprou em suas narinas o fôlego de vida, fazendo-o se tornar um ser vivo. Essa história tem um significado profundo para a humanidade, pois ela fala sobre a origem do homem e sua relação com Deus. A criação de Adão é um ato de amor e cuidado de Deus para com a humanidade. Ao criar o homem, Deus o fez à sua imagem e semelhança, dotando-o de inteligência, liberdade e capacidade de se relacionar com ele. A criação de Adão também mostra a soberania e o poder de Deus. Ele criou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida, dando-lhe vida e existência. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, e a criação de Adão é um exemplo disso. Outro aspecto importante da criação de Adão é o fato de que ele foi criado sozinho. Deus o colocou no Jardim do Éden e deu-lhe a responsabilidade de cuidar dele e cultivá-lo. No entanto, Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho e decidiu criar uma companheira para ele. A criação de Eva é outra história importante da Bíblia, mas, antes de falar dela, é importante destacar a importância da criação de Adão como o primeiro homem. Ele foi o progenitor da humanidade e o responsável por transmitir a vida e toda a sua descendência. A criação de Adão também nos ensina sobre a importância da humanidade e do reconhecimento de que somos criaturas de Deus. Ao ser formado do barro do solo, Adão reconheceu sua dependência de Deus e suas limitações como ser humano. Esse é um ensinamento fundamental para todos nós, pois nos lembra que não somos autossuficientes e que precisamos de Deus em nossas vidas. Além disso, a criação de Adão nos mostra a importância do propósito e da missão da vida. Deus criou Adão com um propósito específico, colocando-o no Jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Cada um de nós também tem um propósito e uma missão na vida, e devemos buscar descobri-los e realizá-los com a ajuda de Deus. Em resumo, a criação de Adão é um episódio rico em significado e ensinamento para a humanidade. Ele nos ensina sobre a origem do homem, a soberania e o poder de Deus, a importância da humanidade e do reconhecimento de nossa dependência de Deus, a importância do propósito e da missão na vida, entre outros ensinamentos importantes. Jardim do Éden. Descrição do jardim onde Deus colocou Adão para viver. O Jardim do Éden é um local descrito na Bíblia como o lugar onde Deus colocou Adão para viver e cuidar. Esse jardim é considerado um paraíso, um lugar de beleza e abundância, onde tudo era perfeito e em harmonia. É um local que desperta a imaginação e a curiosidade de muitas pessoas, pois é descrito como um lugar incrível onde havia árvores frutíferas, rios e animais. O Jardim do Éden é descrito como um local de muita beleza e perfeição. No livro de Gênesis, é descrito como um lugar cheio de árvores frutíferas, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Além disso, o jardim era regado por 4 rios, o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Esses rios davam vida ao jardim, mantendo-o verde e fértil. Além das árvores frutíferas e dos rios, o Jardim do Éden era habitado por animais. Deus colocou Adão no jardim para cuidar dele e dos animais que ali viviam. Adão deu o nome a todos os animais e viveu em harmonia com eles. O Jardim do Éden é descrito como um local onde tudo era perfeito em harmonia. Não havia morte, doença ou sofrimento. Adão e Eva viviam em paz e desfrutavam de tudo o que o jardim oferecia.
eles podiam comer livremente das árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibida. No entanto, a perfeição do jardim do Éden foi interrompida quando Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. A partir daí, o pecado entrou no mundo e o homem foi expulso do jardim. Apesar da expulsão, o jardim do Éden continua sendo um símbolo de um lugar perfeito, onde tudo é em harmonia e paz. Ele representa o desejo humano por um lugar melhor, sem dor, sofrimento e morte. É um lembrete de que Deus criou um lugar assim para a humanidade, mas que a desobediência humana trouxe o pecado e a consequente expulsão do paraíso. Em resumo, o Jardim do Éden é descrito como um lugar de beleza e perfeição, onde tudo era em harmonia e paz. Ele era habitado por árvores frutíferas, rios e animais, e foi o local onde Deus colocou Adão para viver. Apesar da expulsão do jardim, ele continua sendo um símbolo de um lugar melhor, um lembrete de que Deus criou um lugar assim para a humanidade e que devemos buscar a restauração dessa perfeição por meio de Cristo. Criação de Eva, relato da criação da primeira mulher a partir da costela de Adão. De acordo com a Bíblia, Eva foi criada a partir da costela de Adão enquanto ele dormia. Deus percebeu que Adão estava sozinho no jardim do Éden e declarou que não era bom para o homem estar sozinho. Então, Deus fez Adão dormir e retirou uma de suas costelas. Com essa costela, Deus criou a mulher que seria a companheira de Adão. Eva é frequentemente retratada como a primeira mulher e a mãe de toda a humanidade. A criação de Eva é um exemplo de como Deus viu que algo estava faltando e agiu para preencher essa necessidade. Além disso, a criação de Eva a partir da costela de Adão é vista como um símbolo de igualdade entre homens e mulheres, já que ambos são feitos da mesma matéria-prima. De acordo com a narrativa bíblica, Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden e lhes deu a ordem de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, a serpente, que representa o diabo, tentou Eva, fazendo-a questionar a ordem de Deus e oferecendo-lhe a possibilidade de se tornar como Deus. Infelizmente, Eva cedeu à tentação e comeu do fruto proibido. Ela também ofereceu o fruto a Adão, que também comeu. A decisão de Eva de comer o fruto proibido teve consequências drásticas para a humanidade. Com esse ato, ela e Adão pecaram contra Deus e foram expulsos do jardim do Éden. A partir de então, a humanidade foi marcada pelo pecado e pela separação de Deus. A história da tentação de Eva nos ensina a importância de seguir os mandamentos de Deus e resistir às tentações do diabo. Ela também nos lembra que o pecado tem consequências graves e podem levar à perda de bênçãos divinas. Por isso, é importante buscarmos sempre a vontade de Deus em nossas vidas e resistir às tentações do mal. Queda. Relato da queda de Adão e Eva e as consequências do pecado para a humanidade. Depois de serem criados por Deus e colocados no jardim do Éden, Adão e Eva receberam a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, o que levou à queda da humanidade. Com o pecado, a natureza humana ficou corrompida, e Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Além disso, Deus pronunciou uma série de maldições que afetariam a vida humana a partir de então. Adão teria que trabalhar duro para cultivar a terra, e Eva teria dor no parto. A serpente, por sua vez, seria amaldiçoada a rastejar sobre o pó da terra. A queda de Adão e Eva trouxe consequências sérias para a humanidade. A partir de então, todos os seres humanos nasceriam com uma natureza pecaminosa e estariam separados de Deus. Isso significava que a humanidade precisava de um Salvador para redimi-la e reconciliá-la com Deus. Essa necessidade foi suprida pela vinda de Jesus Cristo, que veio ao mundo para morrer pelos pecados da humanidade. Através de sua morte e ressurreição, Jesus ofereceu a possibilidade de salvação e reconciliação com Deus a todas as pessoas que creem nele. A história da queda de Adão e Eva nos ensina a importância de obedecer a Deus e evitar o pecado. Ela também nos lembra que todos nós precisamos de um Salvador para nos libertar do pecado e da morte. Com a ajuda de Jesus Cristo, podemos ser salvos e desfrutar da vida eterna com Deus. Expulsão do jardim. Relato da expulsão de Adão e Eva do jardim do Éden. Depois de desobedecerem a Deus e comerem do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Esse foi o castigo pelo pecado que havia cometido,
e que agora separava a humanidade de Deus. O Jardim do Éden era um lugar perfeito, criado por Deus para que Adão e Eva vivessem em harmonia com a natureza e com Ele. No entanto, após comerem do fruto proibido, perceberam que estavam nus e se esconderam de Deus. Quando Deus os encontrou, eles tentaram se justificar, mas o castigo já estava feito. A expulsão do Jardim do Éden representou a perda de um lugar de paz, beleza e perfeição, além da comunhão direita com Deus. A partir de então, a humanidade teria que enfrentar as consequências do pecado, incluindo a dor, o sofrimento e a morte. No entanto, a expulsão do Jardim do Éden também representou uma oportunidade para que Adão e Eva reconhecessem a gravidade de seus pecados e buscassem a reconciliação com Deus. Eles poderiam se arrepender e buscar o perdão de Deus, o que é um lembrete importante para todos nós sobre a importância de nos arrependermos dos nossos pecados e buscar a Deus. Embora a expulsão do Jardim do Éden seja um evento triste e doloroso, a história de Adão e Eva também oferece uma mensagem de esperança e de redenção. Deus é um Deus de amor e misericórdia, e oferece a todos nós a possibilidade de sermos reconciliados com Ele através da fé em seu Filho Jesus Cristo. Com a ajuda de Deus, podemos superar as consequências do pecado e desfrutar da vida eterna com Ele. Consequências do pecado. Explicação das consequências do pecado para a humanidade. O pecado é algo que tem afetado a humanidade desde o início da história. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus no Jardim do Éden, isso teve consequências que afetaram toda a humanidade. Uma das principais consequências do pecado é a separação de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles se afastaram da presença de Deus e perderam a comunhão que tinham com Ele. Isso significou que a humanidade como um todo também ficou separada de Deus. A Bíblia nos diz que todos pecarão e estão destruídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Outra consequência do pecado é a morte. Quando Adão e Eva pecaram, Deus disse que eles certamente morreriam. Embora eles não tenham morrido imediatamente, a semente da morte foi plantada. A Bíblia nos ensinou que a morte é a consequência final do pecado. Romanos 6:23. Além disso, o pecado também trouxe sofrimento e dor para o mundo. A Bíblia nos diz que a criação foi sujeita à futilidade e ao sofrimento por causa do pecado. Romanos 8:20-22. Isso inclui doenças, desastres naturais, violência, pobreza e outros problemas que afligem a humanidade. O pecado também afetou a natureza humana. A Bíblia nos diz que todos os seres humanos são pecadores por natureza. Efésios 2:3. E que nossos corações são enganosos e maus. Jeremias 17:9. Isso significa que todos nós lutamos contra a tentação e estamos propensos a pecar. No entanto, a história de Adão e Eva não é apenas sobre as consequências do pecado, também é sobre a misericórdia e a graça de Deus. Deus não nos deixou sozinhos para o nosso pecado. Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e pagar o preço pelo nosso pecado. Aqueles que confiam em Jesus e se arrependem do seu pecado podem ser perdoados e restaurados à comunhão de Deus. Ainda podemos experimentar a vida abundante e eterna que Deus sempre quis dar para nós. Promessa de redenção. Apresentação da promessa de redenção de Deus através de Jesus Cristo. Desde o início da história, Deus tinha um plano de redenção para a humanidade. Depois que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, Deus prometeu que um Salvador viria para libertar a humanidade do pecado e da morte. Ao longo do Antigo Testamento, Deus revelou mais detalhes sobre essa promessa de redenção. Ele falou de um Messias que viria do povo de Israel para salvar o mundo inteiro. Muitos profetas falaram sobre essa promessa e a esperança que ela trazia. Finalmente, a promessa de redenção foi cumprida em Jesus Cristo. Ele nasceu como um ser humano, viveu uma vida perfeita, sem pecado, e morreu na cruz pelos pecados de toda a humanidade. Sua ressurreição, 3 dias depois, confirmou sua vitória sobre o pecado e a morte. Através de Jesus Cristo, Deus oferece a todos a chance de serem perdoados e reconciliados com Ele. Aqueles que confiam em Jesus como seu Salvador podem experimentar a vida abundante e eterna que Deus sempre quis para a humanidade. A promessa de redenção de Deus, através de Jesus Cristo, não é apenas uma história antiga, é uma realidade viva e atual. É uma promessa que pode mudar vidas e trazer esperança para um mundo quebrado e em desespero. Portanto, podemos confiar em Deus e em suas promessas de redenção.
Podemos ter fé em Jesus Cristo e em seu sacrifício na cruz como a única maneira de sermos salvos do pecado e da morte. E podemos viver nossas vidas em resposta a essa promessa, compartilhando o amor e a graça de Deus com o mundo ao nosso redor. Chegamos ao final do nosso vídeo sobre a história de Adão e Eva. Vimos como Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, e como a tentação da serpente levou à queda da humanidade. Exploramos as consequências do pecado e a promessa de redenção de Deus através de Jesus Cristo. Essa história é um lembrete poderoso do amor de Deus por nós e do sacrifício que Ele fez para nos redimir. E também um lembrete das consequências de nossas ações e das necessidades de buscar a Deus em todas as coisas. Esperamos que você tenha apreciado essa jornada conosco e que tenha aprendido algo novo. Se você tiver dúvidas ou quiser compartilhar suas reflexões, por favor, deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!